Fala galera, estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo para o nosso canal. A gente aproveitando aqui o estúdio do Podcac. Já lembrando que toda quinta-feira às 17 horas a gente tem um Podcac ao vivo. E já pedindo também para todo mundo curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, senão Dona Fernanda me bate. Até parece. Eu bato não, eu atiro. Ai, que horror. E hoje infelizmente a gente vai tratar de um assunto um pouquinho chato. E vou falar sobre esse assunto porque Fernanda foi professora durante muitos anos. Fala um pouquinho, Nanda. Praticamente 20 anos aí dentro da educação, seja ela pública ou privada. E você me trouxe aqui para falar sobre a pauta de hoje são os projetos de lei complementar 112 e 113 da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, da vereadora Mônica Benício. Ela quer praticamente proibir clubes de tiro no Rio, dentro de shopping centers, né, próximo a 300 metros de escola. Vou ler aqui, né? Fica proibida. Lê a letra assim do projeto. Projeto de lei. Da lei complementar, projeto de lei complementar 112, né? Que é o 112 e 113, eu estou lendo o 112 agora, e fala: fica proibida a instalação e a manutenção de clubes de tiro, estandes de tiro ou qualquer tipo de estabelecimento comercial ou associativo destinado à prática de tiro em shopping centers, centros comerciais, polos de comércio popular e áreas internas ou externas de supermercado. As proibições estabelecidas nessa lei aplicam-se a estabelecimentos que operem com armas de fogo ou simulacros que funcionem com munição real, com munição de chumbo próprias para carabinas de pressão, pistolas de pressão ou similares, com munições de plástico, airsoft. Então, a gente está falando... artigo 4, vou ler todo. Fica proibida a oferta de serviços de legalização de documentos de porte, licença de caçadores, atiradores e serviços congêneres em shopping centers, centros comerciais, polos comerciais populares e áreas internas ou externas de supermercados. Esse é o projeto de lei 112. O primeiro comentário é que isso é no mínimo risível, né? Porque é um projeto numa Câmara Municipal querendo influenciar na vida de quantos empresários aí? Atividades econômicas. Não, exatamente. E você fala de manutenção também, né? Ou seja, não é só do que virá. Da instalação e da manutenção. Dos que já estão. Quem já investiu ali. Exatamente. Enfim. E o 113 é mais ridículo ainda, que tem o mesmo texto e fala que proíbe a instalação de clubes, estandes de tiro ou qualquer tipo de associação. Tem esse número envolvido aí, tinha que ser ridículo. Associativo para a prática de tiro nas proximidades de unidades escolares do município, quer dizer, do município do Rio de Janeiro. Quantas escolas tem no município do Rio de Janeiro? Milhares. Exatamente. Então, assim, toda atividade comercial vai ter uma escola próxima. Óbvio. Não tem como. Isso é óbvio. Não uma tem cidade como, grande, né? Uma e grande nesse metrópole. projeto de lei, tanto o 112 quanto o 113, também versam sobre o airsoft, além das armas de fogo, o airsoft. Então, hoje é muito comum nos shopping centers e ali próximo ter os estandes de airsoft. Né? Então, assim, algumas coisas a gente vai falar. Primeiro, falar um pouquinho da Fernanda ali, da experiência dela, né, em escolas. E a gente já vai atrelar também, infelizmente, ao atentado que teve em Blumenau, agora há pouco tempo. Infelizmente, notícia muito triste, né? Mas é uma coisa que a gente tem que comentar, né? Tem que falar e falar um pouco. Tentar achar soluções. Né? E atrelado a isso, né? Esses projetos de lei proibitivos aqui que querem passar. E se a gente não ficar atento, acaba sendo aprovado. Então a importância da participação política. Comentar, da gente tentar trazer isso à luz, assim, para poder justamente achar uma solução, né? E esse tipo de atrocidade é igual o Gremlin, né? Acontece no município, acontece no outro. Vai se multiplicando. Vai se multiplicando. Então é uma coisa que nós temos que estar atentos. Assim, a participação política, por isso que eu chamei a atenção para o airsoft, para as carabinas de pensão, que está todo mundo achando, só o mundo do tiro que está tendo problema. Vocês não estão entendendo. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam. É muito mais grave do que a como galera diz imagina. O Polon, não é só sobre armas, é sobre liberdade. Exatamente. Né? Vão começar com o tema armas de fogo. Já estão indo para chumbinho. Né? Airsoft. Daqui a pouco estão entrando em carros, propriedades, enfim, em todos os outros direitos de propriedade que a gente tem e das nossas liberdades. Então, o momento agora, pelo menos é o que eu acho, é de todos estarmos muito unidos nisso. Temos que estar politicamente unidos e atentos
a esses desmandos, a esses disparates. Abertos, né? Porque vem do municipal, que digamos assim é uma esfera menor, micro, e isso vai abrangendo para uma esfera macro. Exatamente. E o Marcos Polon, ele fala muito bem isso, que a gente hoje, acordando para essa nova realidade política, a gente tem que ocupar espaços. Perfeito. Né? É o momento da gente votar para síndico, e o Felício que não também. gosta de política, né? Como você diz. Não adianta. Não adianta falar que não gosta de política, porque senão você vai acabar sendo governado por quem gosta. Essa, né? é um dos maiores ensinamentos que o Brasil está vivendo. Né? Quem não gosta de política acaba sendo dominado por quem gosta de política. Não é nem governado, né? Dominado. Né? O que está acontecendo. É o que está acontecendo, exatamente. Né? Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar unido. Já fazendo o merchan, já Felício ProArmas aí, todo mundo, não é só quem pratica o tiro esportivo que tem que estar afiliado ao ProArmas. Quem acredita na liberdade. Quem acredita na liberdade, né? São R$38 por mês lá, e o ProArmas precisa muito desse a gente não ganha nada com isso, né? Deixando claro que aqui o nosso canal do YouTube, de patrocínio, nada disso. Mas é uma instituição muito séria que está trazendo, está lutando, né? O Polon, que é o presidente do ProArmas e hoje é deputado federal, ele conseguiu eleger vários deputados, o cara está lutando pra caramba ali, então a gente precisa fortalecer os movimentos e estar se apoiando. Mas falando aqui, Fernanda, dessas questões, e vamos ver se a gente consegue trazer algumas informações, que é difícil a gente trazer um professor para falar, né? Então vamos aproveitar a sua experiência. Assim, a minha classe é um tanto quanto com uma vertente um pouco diferente da minha. Né? E eu acho que até foi um dos motivos, né? Eu sempre passei por... Nunca fui humilhada, nem nada desse sentido, porque eu sempre soube me posicionar e sempre soube defender a minha opinião. Mas é muito difícil conviver com pessoas que são que têm tanto conhecimento de tantas matérias, de tantas histórias, de tantos... de tudo, né? Conhecimento em geral que eu falo, porque como eu dava aula no segundo segmento, de 6º ao 9º, ensino médio também, a gente lida com pessoas que têm um nível de educação altíssimo, né? Que correm atrás de pós, de mestrado, de doutorado, até porque, para quem é concurseiro, todo mundo sabe que prova de título ganha muito ponto, né? Então, assim, todo mundo ali é mega capacitado. Só que, realmente, a gente vê uma grande maioria de professores com uma vertente de esquerda muito grande, muito acentuada, e que passam isso para os nossos alunos, né? Que é aquela questão da doutrinação, que eu acho que, assim, é uma das coisas que sempre me incomodou em sala de aula, sempre me deixou muito, às vezes, assim, desiludida com a educação, porque apesar de eu saber me defender, eu saber me posicionar, as crianças não sabem, os alunos não sabem, e eles veem a figura do professor como algo a se admirar e a seguir. A gente sabe que hoje a realidade da educação está muito difícil, os alunos convivem e vêm, às vezes, de ambientes... Estou falando da educação pública em geral, tá? A educação particular tem uma outra... vertente. Exatamente. Não uma outra vertente sociopolítica que eu digo, não. Mas a realidade dos alunos da escola particular é diferente. As realidades são diferentes, né? Infelizmente. Que isso segrega. Sim. Né? Eu acho que, assim, se realmente a galera de esquerda quisesse uma sociedade igualitária, a educação pública seria de qualidade para todos. Exatamente. A gente não precisaria ter tanta escola particular no Brasil como tem. Né? Mas, enfim, acabei me afastando de sala de aula e das atividades relacionadas à educação por conta desse ambiente hostil, né? Seja por conta dos colegas de trabalho, seja também para a minha clientela, né? Porque trabalhando na rede de educação, sendo concursada, a gente pode ser mandado para qualquer lugar. E as escolas onde eu trabalhei não eram os melhores ambientes no que dita, assim, a questão de vivência para esses alunos. A culpa não é deles, da onde eles nasceram e porque eles estão envolvidos, até porque eles são menores de idade, mas é muito difícil, é uma clientela muito difícil. Você vê violência dentro da escola, né? Oh. Você vê
Você vê, por exemplo, a gente está tratando aqui de 2 projetos de lei que querem proibir comércios legais, né? Estabelecimentos legais. Né? E quantas vezes você viu armas de fogo dentro de sala de aula? Você vê assuntos falando armas ilegais. Ilegais. Né? Eu acho que isso aqui é o cúmulo da hipocrisia. Né? Você está pensando em esconder. No caso dos projetos, né, aprovar projetos, você pensar em aprovar projetos que proíbam atividades lícitas perto de escola, eu acho que é mais uma hipocrisia da esquerda em dizer que o errado é o certo. Porque o que mais tem perto de escola, principalmente aquelas que são em comunidades, perto de lugares onde as pessoas são menos favorecidas financeiramente, são movimentos ligados ao tráfico, ligados a uma violência extrema, onde há tortura, onde há uma série de atentados contra a vida de menores de idade e que, infelizmente, esses menores de idade são aqueles que cometem também esses crimes, porque eles estão envolvidos num ambiente de extrema violência em que eles são punidos caso eles não façam aquilo. Ou seja, arma de fogo ou qualquer outro tipo de comércio lícito que esteja envolvido com arma de fogo perto de uma escola pública ou de instituição de ensino qualquer, ela não vai mudar aquela realidade, porque quem está com a arma ilícita, com a arma ilegal, é que está cometendo um crime, e não aquele que está com o seu comércio que, por um acaso, tá? A gente está dentro de um clube de tiro aqui, sofre fiscalização, se for contar, semanalmente. Sim. Semanalmente, e de vários órgãos, do Exército, da Polícia Federal, né? Então, assim, é surreal você cogitar a possibilidade de um projeto de lei desse. Então, acho que trazer à luz isso é muito importante para a gente poder mostrar o nível de manipulação que essa galera está tentando fazer. E eu vou ler aqui a justificativa que essa vereadora trouxe. Ah, tem justificativa? Tá no projeto de lei. E ela fala, cara, é uma frase que eu fiquei assim, estarrecido, né? Com a cara de pau. Né? É só porque falando assim. Não tem outra. Vamos lá. O armamentismo, ideologia de extrema direita, que glamoriza a violência por meio de armas de fogo, vem invadindo espaços comerciais no Rio de Janeiro numa indisfarçada estratégia para transformar armas em desejo de consumo. Vamos lá. Então, peraí, ela está dizendo que é de extrema direita esse ímpeto, digamos assim, de glamorizar a arma de fogo. Arma de fogo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Dentro de escola, o que a gente mais vê é menor de idade que leva uma arma de fogo, ou que a gente sabe que tem uma arma de fogo, e que normalmente são personalizadas, tá? Elas são douradas, elas são em inox, né, prateadona, assim, para chamar bastante atenção. Elas são customizadas com o nome da namoradinha dele, porque aquilo é um sinal de status. E eu não vejo ninguém da extrema direita fazendo videozinho com assalto na mão, não. Ou então, eu tô muito errada e esses traficantes que eu soube de todas essas armas lindonas e super glamorizadas, digamos assim, são de extrema direita. Para mim, todo traficante não é de extrema direita. Eu ia falar exatamente isso. Quando ela fala isso, o armamentismo, ideologia de extrema direita que glamoriza a violência. Vamos lá, se a gente vê um clipe de funk, né? Um clipe de funk, qualquer clipe de funk, você tem o quê? Armas, né? A vulgarização da mulher, né? Normalmente, mas armas de fogo e armas de fogo naquele momento ilícitas sendo usadas como objetos de desejo, de desejo, né? Você vê o traficante em vários filmes com cordãozão de ouro, né? Sendo o cara com uma arma de fogo ali sim, mas armas ilícitas. A gente não vê o atirador desportivo com a roupinha dele num clube de tiro sendo fiscalizado e tudo mais com esse objeto de glamorização. A gente tem uma palavra que a gente usa muito, né? A gente até vê uns embuches por aí, né, Marcelo? Mas não nesse sentido. Pelo amor de Deus. A glamorização ali é de você
estar ganhando conhecimento relacionado a um esporte. Hoje nós fizemos né? aqui um vídeo sobre um AK, né? A Kalashnikov e tal, uma AK, a SR9 e tal. KR9 SBR. SBR. Pô, tu sabe mais do que a instrutora punk. E a gente estava falando da história dessa arma. Né? A glamorização que aquela arma traz para mim é quando me conta a história que houve. Aquilo te convence que é um projeto consolidado, de que a pessoa teve anos de estudos para chegar naquele projeto e que ela foi desenvolvida para uma função específica que pode ter salvado muitas vidas. Sim, né? Então, assim, é tudo uma questão de prisma. Essa galera, principalmente, que analisa ou formula um projeto desse tipo, vê de um prisma de que nós somos uma ameaça à liberdade deles, só que a liberdade deles é ilegal. A boca de fumo é ilegal. Exatamente. Não é o clube de tiro. Aí eu queria perguntar, se a gente colocasse um CNPJ para cada boca de fumo que existe, não ia realmente mais poder ter escola no Rio de Janeiro. Exato. Se proibissem, vamos Porque fazer o sim, contrário. Seria um comércio que usa armas de fogo, muitas vezes nas portas das escolas. Então, essas distâncias que ela coloca aí de 300, 500 metros, não me recordo agora, já iria pelo ralo. Vamos né? trocar o prisma, né? Vamos fazer assim. Então, é proibido que as escolas se mantenham próximos à boca de fumo. Faça o que com as escolas, Faça o que então? com as escolas? Acaba com as escolas, né? Faça o que com as escolas? Porque eu não vejo manifestação desse governo em momento algum de acabar com as bocas de fumo. Perfeito. Né? Pô, não, os mas policiais... eu já falei isso né? E repito, não é atribuição, do Ministério da Justiça às armas ilegais. Eu não Ministério da Justiça. Não é atribuição dele, E aí, tá? eu não estou fazendo críticas à polícia de maneira nenhuma, porque, cara, eu tô vendo o que os policiais militares estão passando com isso. Cara, os caras estão enxugando, eles estão trabalhando igual uns loucos para tentar conter. Né, uma onda absurda de violência que está tendo aí, uma coisa absurda. Eles estão realmente, os policiais estão vocacionados, eles estão de parabéns. Eu chego a ficar emocionado quando eu vejo e converso com muitos deles, assim, né, assim, todo mundo com a gente medo. Tem muito contato com a força policial e a gente, eles pelo menos, tem muito orgulho. Eles estão assim, eles estão literalmente combatendo o terror, né? Porque depois de janeiro a violência disparou, foi um município do Rio de Janeiro, no Brasil em todo a gente tem visto esses atentados e tudo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas a gente tem visto uma disparada de violência do nada, né? Do nada. A gente teve o candidato, que é hoje presidente, que foi lá no complexo, né, do Alemão, a gente teve um ministro que foi visitar e a violência aumenta. Né? Só de uma facção. Aí a gente vê um projeto desse de comércio ilícito, né? Tendo provavelmente aí sofrendo risco de serem fechados. Que é que ele fala na instalação e manutenção. Né? Quantos empregos? Então, assim, hipocrisia. se é uma galera que a gente julga que defende o trabalhador, quero saber onde é que eles vão enfiar todos esses funcionários que serão demitidos. Exatamente. Caso esses comércios lícitos sejam fechados. Exatamente. Que não vai ser, porque não vai ser, não vai passar. Eu acredito, eu sempre falo, eu acho que o parlamento ele é muito forte. E eu acredito inclusive no parlamento do município do Rio de Janeiro. Eu espero sinceramente, e aí o ProArmas, o Felipe Nini, que é o coordenador do ProArmas Rio, ele está fazendo já um trabalho lá de conscientização, ele está trabalhando nisso. Por isso que a importância da gente se filiar ao ProArmas ali, da gente estar junto, e outros órgãos todos, e todos os envolvidos, a gente tem que fazer uma pressão política, sim. A hora de se envolver com política, quem mora no município do Rio de Janeiro, quem não mora, de ir lá e cobrar dos outros vereadores para parar, cessar esse absurdo, né? Para que esse absurdo não ganhe força, porque a glamorização da violência é na boca de fumo, meu Deus do céu. É na boca de fumo. É lá que eles recrutam crianças e colocam armas ilegais nas mãos de crianças. Eu não vi projeto de lei. Não é dentro de um clube de tiro, não é dentro de uma loja que vende armas legais, não é dentro de um escritório de um despachante que está fazendo um processo de porte ou de aquisição de arma de fogo ou de CR para alguém que é um cidadão do bem querendo ter uma arma de fogo para defender a sua vida. Porque esse tipo de projeto de lei só prova o seguinte, que essa pessoa, essa vereadora, ela não se interessa
nada pela vida das pessoas. Ela só se interessa com publicidade. Porque, inclusive, é o que ela está ganhando agora, publicidade. Exatamente. Mas ela merece essa publicidade que a gente está fazendo, porque a sim. gente tem que defender os nossos pontos de vista a partir de uma coisa tão surreal, tão alegórica, que é isso. É isso aí. Então, assim, a gente precisa entender que o momento é da gente se fortalecer. A gente está dando publicidade a essa vereadora. Tá, não tem jeito. Não tem jeito. Agora, ela manter uma narrativa sem pé nem cabeça, uma coisa absurda. Eu não vi um projeto de lei proibindo o clipe de funk. Nem estou falando aqui para que exista, mas que proíba o uso de armas de fogo ilegais, o uso de simulacro em clipes, né, de armas de fogo. Eu não vi vários funks desses que fazem apologia direta ao crime. Né? Apologia direta. Só você escutar, se você botar no aplicativo lá de música funk, você tem apologia direta. Não é só com conteúdo sexual, não. É com conteúdo de apologia ao crime. A um segmento do crime X e Y, a uma facção X e Y. E que ser criminoso é ser legal. É legal. Isso, pra mim, é glamorização da violência. Exatamente. Né? Isso é glamorização da violência. Então, a gente volta a falar, a gente espera que esse tipo de coisa seja coibido. O que tem que estarrecer é isso. É você botar uma pessoa seminua. Isso é que tem que causar você botar impacto, né? Isso é que tem que uma causar pessoa indignação. Causar indignação. Não estou falando mal do funk, eu não estou falando mal de música, de arte, não é isso. O que eu estou falando é que eu não concordo, é minha opinião, de botar uma pessoa glamorizar e assim, uma atividade ilícita, que é o tráfico de drogas, com armas ilícitas, e ele ser o Deus, né? Que você vê os clipes de tudo é a mesma coisa. A ostentação é ter várias mulheres querendo aquele entre aspas, criminoso. Né? Isso é o que tá todo dia. Isso é o que a gente vê, escuta nas músicas, escuta nas letras de música e vê todo dia essa glamorização. Isso ninguém vai contra, ninguém mais fica estarrecido com isso. Por quê? Virou normal? Agora, abrir um clube de tiro dentro de um shopping center é glamorização da violência. Glamorização, é para se escandalizar. Um esporte olímpico que trouxe várias medalhas olímpicas para o Brasil, que teve, né, a primeira medalha olímpica do Brasil em 1920, na Antuérpia. Ontem a gente entrevistou aqui, a gente está falando no dia, mas a gente entrevistou o Paulo Belli, que já foi a campeonatos mundiais, que já teve, que a família dele toda é competidora que pratica o tiro. A gente tem várias famílias que vão ao clube de tiro. Pelo amor de Deus, onde que a gente vai parar com essa tudo? Eu falo o perfil, quando eu vejo uma situação dessa, eu sempre acho que o CAC é das super operações especiais. Vai descer de helicóptero de cabeça para baixo de rapel. E além desse perfil esportivo que o clube de tiro tem, eu acho que muito interessante também, até por conta assim, da decoração ou dos produtos que são vendidos, eles valorizam também o militar. Sim, né? sim. Então isso não é uma valorização da violência, muito pelo contrário. É valorização de um esporte e a valorização de um instrumento que as forças de segurança que são treinadas para nos defender usam, que é a arma de fogo. Sim. Então, assim, ninguém tá glamorizando violência, muito pelo contrário, a gente está glamorizando o conhecimento, a gente está valorizando o aprendizado e as horas de treino que cada um daqueles esportistas ou militares ou curiosos tem em relação à arma de fogo. Então, assim, é muita hipocrisia. Muita hipocrisia. Eu acho que é legal a gente sempre falar, né, do nosso filho mais novo, ou do mais velho também, quando você pergunta para eles o que é a arma de fogo para eles, né? Eles lidam desde que nasceram com a arma de fogo, a gente pratica tiro há muitos anos, eu e Fernanda, então eles lidam, né? Eles olham, veem, percebem, acompanham a gente em clubes, já viram a gente competir diversas vezes, vão com a gente para as competições, eles vivem o mundo do tiro esportivo, e quando você pergunta para eles o que é uma arma de fogo, eles sempre falam, né? Para atirar no clube. Para que serve a arma de fogo? Para atirar no clube. A concepção que eles têm de arma de fogo. Para um filho de um pedreiro, o que é um martelo? É uma ferramenta. É uma ferramenta. É a mesma coisa para os nossos filhos. O que a arma de fogo é, principalmente para o pai dele? É uma ferramenta, né? O que a arma de fogo é para a mãe deles? É um objeto que ela usa para praticar um esporte, porque eu sou CAC, né? Então, assim,
é tudo uma questão de prisma, de educação, de cultura. Aí a gente vê, só puxando o gancho aí para essa palavra cultura, que na posse do Ministério da Cultura, da Margareth Menezes, houve uma artista, que eu não vou nem dizer nome, porque eu não quero trazer publicidade para isso, fazendo apologia a um fã que falava da famosa Lili. Exatamente. Que é a liberdade dos criminosos que estão presos. Para quem não entendeu, eu vou falar. Entendeu? A Lili cantou que a liberdade foi deferida, né? Eu não vou falar, você vai ficar bravo, né? Não vou falar desses... Né? A gente não vai falar. E a Lili, né? Do próprio atual presidente, né? Que recebeu a Lili dele, recebeu né? A Lili então dele. É complicado. É muito difícil. Mas, enfim, então, assim, pra gente fazer. E já falando, pegando esse gancho aí, né, também não vou me estender muito, mas só uma polêmica, né? Esse atentado, infelizmente, é coisa absurda. Eu não tenho nem como imaginar a dor que esses pais estão sentindo. Em Blumenau nós temos 2 filhos, então assim. O estômago, mas é uma coisa que a gente precisa também trazer à tona, né? Porque tô vendo aí várias frases e várias coisas que são legais. A gente utiliza armas para defender dinheiro, utiliza armas para defender coisas, utiliza armas para defender políticos. Por que não utilizar armas para defender crianças? Né? Eu acho que assim, uma escola, né, para crianças ter segurança armada, cara, era o mínimo. Né? Ter polícia. Né? Hoje a gente se discute se vai ter polícia ou não nas escolas, perto da escola. Dentro da escola, eu acho que o policial tem que andar de mão dada com os professores, porque, pelo amor de Deus. Você como professora... O ambiente escolar das escolas públicas, os prédios das escolas públicas, eles estão dentro das comunidades, eles precisam da polícia, eles precisam das forças de segurança. E aí a gente vê medidas de tribunais supremos, né, impedindo operações ou proibindo que os policiais cheguem perto das escolas durante as operações. Gente, isso é inimaginável. É inimaginável. Falando desse caso específico de Blumenau, fico até emocionada de lembrar, porque é uma coisa que realmente, assim, aquele dia me tirou o apetite, sabe? Me tirou do prumo mesmo. Só para lembrar que o agressor não estava, que o bandido, o criminoso, ele não estava com uma arma de fogo. Ele estava com um machadinho, né? Então vamos ver se o prefeito de Blumenau ou algum vereador vai criar algum projeto que proíba a venda de machado perto de escola, né? Talvez seja essa a solução. Porque se for fazer esse paralelo, né? Que a senhora vereadora que está falando. Um atentado com faca em São Paulo. Vamos proibir a venda de faca e aí a gente já tem que comprar tudo picadinho, só tá? Só para lembrar, né? Arma de fogo, para você comprar, você precisa de um laudo psicológico. Gente, laudo de tiro. Então, um laudo psicológico, normalmente essas pessoas não vão passar, né? Enfim, eu não vou nem entrar. Por isso será, né? Enfim. Exatamente. Mas, enfim, eu sou totalmente a favor da segurança armada, seja ela pública ou privada, perto das escolas ou contratadas pelas escolas, porque eu acho que é mais uma barreira para esse tipo de gente que eu não vou chamar de louca, porque para mim não é louco, estava consciente do que fez e tinha tudo planejado. Então eu não vou jogar a culpa numa doença mental, porque ele não é doente mental, ele é extremamente consciente do que estava fazendo. Então, assim, eu acho que a segurança armada das nossas crianças, infelizmente, eu não queria que fosse, mas infelizmente hoje é indispensável. Eu também, eu vejo isso. E você, na época, né, como professora, assim, você já sofreu várias ameaças, né? A gente já passou várias coisas. Professor que gosta de trabalhar e que gosta de avaliar aluno, normalmente sofre perseguição. Né? E você não se sentiria mais segura naquela época, se você tivesse lá na segurança armada ou a polícia dentro ali, algumas coisas, né? Eu acho que acho que você não teria nem saído do serviço público. Tem algumas políticas públicas de alguns municípios, eu não vou citar aqui todos, porque né, cada um vai para uma vertente política e quando a gente faz um concurso, a gente não escolhe prefeito, né? A gente escolhe para quem a gente quer trabalhar, que é o público da escola, né? Mas, enfim, existem políticas públicas de ronda escolar, que é tanto junto com a Guarda Municipal ou com a Polícia Militar, e isso é um grande avanço. Mas o policial ele não fica lá, né? Existem alguns programas também, como o ProERD, né, que traz a polícia para dentro da escola, onde as crianças são treinadas e recebem algumas instruções sobre segurança pública, que é muito legal também. Mas eu acho que a presença de alguma força armada perto ou dentro da escola, hoje em dia se faz
essencial. Eu também. Eu com a Duna não Quando eu estava em sala de aula, eu passei por algumas situações em que não havia um policial ou um guarda municipal perto de mim. E aí foram situações muito complicadas, porque eu não tinha para quem pedir ajuda. Né? Você trabalhando à noite, sozinha, tendo que ir e voltar de transporte público, tudo isso você se torna um alvo, né? E assim, eu sempre valorizei o aluno que me valorizava. E eu acho que isso é uma relação de troca em sala de aula, né? Quando a gente está trabalhando, a gente quer ver o nosso trabalho valorizado. Então, aqueles alunos que estavam ali só para cumprir presença por causa de medidas socioeducativas, é muito difícil você lidar com ele, porque ele sabe que o sistema está trabalhando a favor dele, não a favor daquele que está ali se esforçando, que às vezes trabalhou o dia inteiro e ainda vai estudar à noite, numa EJA ou em qualquer outro tipo de ambiente escolar, né? Então é muito difícil. A gente lida com vários criminosos dentro. Eu não vou nem usar assim menor infrator, não, porque eu acho que eu estava lidando ali com um criminoso, porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele fazia as ameaças e só não cumpriu as ameaças por conta de jogos que eu tive que... eu saí de uma escola, fui para outra, denunciei, corri atrás dos meus direitos, e aí a pessoa falou assim, essa aí eu não posso mexer com ela. Mas foi complicado, né? É bem então, difícil. gente, assim, fica aí o apelo para que a gente se una. Filiem-se ao ProArmas, todos, né? O pessoal da Airsoft, o pessoal das armas... Quem estiver assistindo aí do município do Rio de Janeiro e com a Duna das nossas ideias aqui, por favor, façam com que esse projeto venha à luz e que não seja aprovado, porque se a população do Rio também se manifestar, também trouxer as suas ideias, eu tenho certeza que isso aqui não passa. Exatamente. Então, também... cobra lá do seu vereador, que vamos ver se a gente consegue unir o máximo de forças possíveis, né? Assim, a gente está bem unido, bem junto nessa luta política que está por vir, não só nisso, mas em tudo que a gente está passando, né? Não é momento de ninguém se omitir, e principalmente, já faço um apelo a todo mundo, quem é atirador, quem é CAC, quem não é atirador ainda, vá a seu clube de tiro, o momento de estar dentro do clube de tiro é agora. O momento da gente estar unido é agora, porque esse tipo de coisa que está acontecendo, esse tipo de projeto, eles vão aumentar. A esquerda não para. A esquerda trabalha incansavelmente para destruir os nossos direitos. É simples assim. Simples assim. Quem ainda não viu, não percebeu, quando acordar vai estar tarde. E a máxima do ProArmas, eu acho que vem junto com isso aqui que a gente está falando. Não é sobre armas, é sobre liberdade. E essa liberdade, seja ela comercial, porque uma pessoa não vai ter mais o direito de ter o seu comércio, a sua empresa perto de uma escola, porque está relacionado com algo lícito. Ou seja, total inversão de valores, né? E seja a liberdade de ir e vir, né? Porque, ou seja, hoje em dia eu não posso mais escolher um lugar para ter a minha empresa, né? Eu vou ter que calcular a quantos metros está de uma... Ou eu vou ter que uma estrutura de milhões trocar de lugar, porque... Né? Não, abrir uma escola aqui, agora eu vou ter que sair. Eu tenho que sair, exatamente. É muito difícil. Então vamos estar unidos aí, vamos estar juntos. Já falei da filiação ao ProArmas, ficamos juntos. E quem puder, já curte, compartilha. Tá vendo? Nem precisa. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente precisa engajar. E quando a gente trata do nosso tema, obviamente que a plataforma dá uma... As plataformas, em geral, dão uma cortada no nosso engajamento. Então, só a gente fazendo o trabalho de formiguinha, passando de um para um, que a gente vai conseguir levar mais informações aí para todos. Beleza? Meu amor, muito obrigado. Te amo. Hoje tem. Beijos. Tchau.